galerinha do YouTube, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu me chamo Gabriela e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que é que a gente está procurando na nossa nova casa em Portugal. Vem com a gente! Então, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que é que a gente está olhando como prioridade na casa que a gente vai ficar lá em Portugal, né? Quando a gente chegar da mudança. Eu vou passar pra vocês aqui o que é que a gente escolheu pra colocar nessa lista, né? Pra poder fazer essa lista, pra facilitar na nossa busca. E lembrando, gente, essa lista é o que a nossa família escolheu de acordo com as nossas prioridades. Então, se você também, né, vai se mudar, aconselho você a se reunir com a sua família, definir as prioridades de vocês e fazer uma listinha, né? Ou se vocês são bons de memória, que não é o meu caso, para vocês acompanharem e terem direitinho essas prioridades de vocês à mão. Essa lista, ela é baseada nas singularidades da nossa família, né? Nas nossas características, no que é que a gente está buscando e no que é que a gente precisa no momento. Então, nós somos eu e meu marido e o nosso cachorrinho, que vai com a gente também. Então a gente foi adaptando a nossa realidade para poder achar uma casa que se enquadre melhor no que a gente está buscando. Ainda falta um certo tempo para a mudança. Só que eu quis começar essa busca pelos imóveis com antecedência para poder ver se o que a gente buscava estava dentro da realidade, se era possível a gente encontrar aquilo. Eu já comecei a fazer essa busca, né? Um dos sites que a gente mais está buscando é o Idealista. Eu vou colocar aqui do lado a imagenzinha deles, tá? Se vocês quiserem também uma ajuda para poder buscar. Ele é um ótimo site, ele tem aplicativo também, tem filtros bem bacanas e é um dos que a gente mais está utilizando hoje. E uma outra razão também para a gente começar essa busca bem antecipadamente, conhecer um pouco da estrutura, conhecer como é que são a maioria dos apartamentos ou das casas, conhecer quais são os valores de arrendamento de lá. Arrendamento é aluguel. Quais são os valores de arrendamento, o que é que eles pedem, o que é que eles não pedem, o que é que tal casa tem, qual é o padrão que eu digo assim, o que é comum de ter numa casa de aluguel, enfim, pra gente ir se familiarizando aos poucos com algumas coisas que tem lá, né? Já conhecer algumas singularidades em respeito ao imóvel. Enfim, vamos deixar de enrolação e vamos lá para a listinha. O primeiro item da nossa lista é o valor do arrendamento, né? Que é o valor do aluguel. Eu acho que deve ser um item levado em consideração aí pela maioria das pessoas. Pra não dizer todo mundo. Né? Então a gente definiu, com base no nosso orçamento, com base no nosso planejamento financeiro, qual o valor de arrendamento de aluguel, né, que a gente poderia estar fechando o contrato e buscando casas, né? A gente deixou ali uma margem, obviamente, porque, vamos supor aqui um exemplo, tá? Você limita seu orçamento em 800 euros. E aí você coloca o filtro exatamente em 800 euros, podem ter casas de 820, que talvez valham mais a pena do que uma de 780, entendeu? E você fazendo alguns reajustes no seu orçamento, você consiga pagar esses 40 euros de diferença. Mas obviamente que isso vai de cada um, isso é muito particular. Então, o item número 2 da nossa lista é o tamanho do imóvel. Gente, é incrível como tem imóveis pequenos. Eu não sei se é uma característica de Portugal ou da Europa, mas tem muitos estúdios, né? Muita kitnet lá, extremamente pequenos. Eu cheguei a encontrar apartamentos de 25 metros quadrados. Assim, se fosse só eu e Carlos, daria tranquilamente, até porque os preços são bem mais acessíveis, né, na maior parte deles. E a gente, com fé em Deus, né, conseguiremos um trabalho logo e a gente vai passar a maior parte do dia fora. Então, a gente não teria tanto problema em estar num lugar pequeno, né? Mas como a gente está indo com o nosso cachorro, o nosso cão é um cão de médio porte, não seria justo com ele, deixar ele em um lugar de 25 metros quadrados enquanto a gente vai para o trabalho, enquanto o Carlos vai para a faculdade. Então a gente optou em levar em consideração o tamanho do imóvel para o bem-estar de Dominique, que é o nosso cachorro, tá? Então a gente está procurando um apartamento que seja próximo do tamanho que a gente tem aqui para maior. O item número 3 da nossa lista é o seguinte: nós achamos muito importante ter o mínimo de privacidade no quarto. Por que eu tô falando isso? Porque nós, como somos apenas um casal, né, a gente não tem filho, não tá em outra pessoa com a gente não precisa de mais de um quarto. Então estamos buscando aí um T0 ou um T1. T0 e T1, para quem não sabe, é de acordo com o número de quartos lá em Portugal, né? Então T0 seria o que aqui é um estúdio, uma kitnet, um local sem quarto. T1 é um quarto, T2 2 quartos, enfim, T1 milhão para vários quartos. Existem apartamentos T0 em que existe uma divisória da cama, do quarto, entre aspas, para a área da sala. Existe um biombo,
existe um armário, existe até parede mesmo. Existe algum tipo de divisória entre o ambiente da sala e o ambiente do quarto. Por que eu digo isso? Porque apesar de sermos apenas nós dois, nossa rotina nem sempre é igual, né? A gente não acorda no mesmo horário, a gente não dorme no mesmo horário. Então fica um pouco inconveniente. Por exemplo, quando trabalho em hospital, eu tenho que levantar super cedo, pelo menos aqui no Brasil, né? Aqui eu levanto às 5h30 da manhã e Carlos levanta 7h20, 7h30. Então, assim, eu levantar às 5h30, eu ir fazer café e me arrumar e não sei o que, fica zoada, atrapalha. Ou algum outro dia eu quero ir dormir mais cedo, ele quer ficar vendo TV, ou ele quer estudar até mais tarde, enfim. A gente acha muito importante ter um pouco de divisão de espaço mesmo. O número 4 da nossa lista é localização. Gente, localização pra gente, principalmente nesse início, vai ser super importante, porque a gente não conhece nada. A gente nunca foi para Portugal, nem eu, nem ele. O que a gente está levando em conta nesse quesito localização, né? Porque a localização para cada pessoa varia um pouco. O que é que você julga importante estar perto da sua casa? No nosso caso, a gente selecionou duas coisas, né? Uma como sendo, digamos que de caráter eliminatório, digamos assim, que seria a proximidade com o transporte público, ou um ponto de ônibus, ou uma estação de metrô, que lá é metro. A gente precisa, porque nós não vamos ter carro, principalmente nesse início, eu não sei depois. A gente vai precisar andar até o ponto de ônibus ou a estação de metrô. A gente precisa que essa distância não seja muito grande, porque a gente vai ter que fazer ela todos os dias. E o item 2, dentro da localização ainda, seria, digamos que um bônus. Esse item, ele não seria eliminatório, assim, a gente não deixaria de alugar um apartamento por conta dele, mas seria muito bom, muito legal que a casa estivesse próxima a um supermercado. Também pelo quesito de que nós não vamos ter carro. Eu não sei como é que a gente vai se adaptar a essa questão de compras lá, né? A gente já viu em alguns vídeos que a maioria das pessoas não fazem compra mensal. As pessoas em Portugal, elas têm o costume de fazer compra da semana, compra quinzenal, mas eu não sei ainda como a gente vai se adaptar a isso. O item número 5 da nossa lista é a mobília do apartamento. A gente optou em alugar um apartamento mobilado. Assim, gente, lá eles falam mobilado, não mobiliado. Nós optamos em um apartamento mobilado pela praticidade mesmo. A gente vai fazer uma viagem longa, uma viagem cansativa, pra gente chegar no apartamento, o apartamento não ter nada, a gente ter que logo na primeira semana correr pra comprar coisa. A gente não quer esse estresse logo no início, é uma mudança grande. O que a gente puder ter de um mínimo de conforto, a gente acha legal. E assim, obviamente que o apartamento não precisa estar todo mobilado, todo decorado, com itens de decoração, com não sei o que, não. A gente tá olhando o mínimo de mobília pra ter uma estadia confortável ali por pelo menos um curto período de tempo, que seria uma cama, o banheiro geralmente, pelo menos até agora, todos os apartamentos que eu vi, o banheiro já vem pronto, e a cozinha também pronta. A cozinha, alguns apartamentos eu já cheguei a ver sem cozinha pronta, e só. É o mínimo que a gente precisa. E o número 6 da nossa lista seria a preparação para o frio. O que quer dizer isso? Nós vamos para a região do norte. Então, no norte faz um pouco mais de frio do que do meio para o sul, né? Então, assim, as casas elas precisam estar preparadas, precisam ter uma estrutura eficiente contra o frio, porque senão a gente acaba gastando muito com aquecedor e às vezes nem o aquecedor não dá conta, a pessoa acaba passando frio mesmo, real, oficial. A gente tá pegando algumas dicas com algumas pessoas que moram lá, mas a gente já sabe a respeito de vidros duplos nas janelas ou nas portas, se tiver porta de vidro também, para poder fazer uma barreira térmica. A gente viu também pra gente pesquisar muito sobre os pisos, né, o material do piso, né, que tem diferença, se absorve mais calor, mais frio. Exposição solar também é muito importante. E a certificação energética da casa. A gente conversou com algumas pessoas e falaram que até C seria o ideal. A certificação energética lá, ela vai de A até F, se eu não me engano, sendo A a melhor e F a pior. Então, a gente viu que até C seria a melhor e no máximo até D. E e F de jeito nenhum. É como o eletrodoméstico que a gente compra aqui, não tem aquela certificação energética, então é tipo aquilo. Só que é pra energia da casa, pro sistema de energia. Eu não sei explicar, gente, mas a gente viu que seria melhor pegar até C, no máximo até D. E o próximo item, não é um item, são alguns itens, que
que eu coloquei como bônus, que não são características que a gente vai usar para excluir algum apartamento, mas são características que vai estar lá no meu asteriscozinho da minha planilha de bônus, quando a gente for realmente olhar de fato o apartamento já com o intuito de fechar contrato. Quem me conhece sabe que eu amo uma planilha, eu amo fazer comparativo, quadros comparativos. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo sobre essa planilha de comparação de apartamentos quando tiver mais pra frente, deixa aqui embaixo nos comentários pra eu saber. Eu vou ter o maior prazer de criar esse vídeo pra vocês. Geralmente eu costumo fazer planilha de tudo, assim, tudo que é importante pra minha vida, eu faço uma planilha pra eu conseguir fazer a melhor escolha possível. Então, com certeza, eu vou fazer também uma planilha para o nosso apartamento. Nessa tabelinha de bônus, nós listamos alguns itens que pra gente seria muito bom encontrar um apartamento que tenha essas características, que são: a primeira delas seria uma área externa. O que seria essa área externa? Pode ser uma varanda, pode ser uma marquisezinha, né? Pode ser um terraço ou alguma coisa nesse sentido. Por quê? Primeiro que aqui na nossa casa, aqui no Brasil, a gente não tem. É uma coisa que a gente sente falta, que a gente gostaria de ter, que a gente gosta de frequentar, assim, a gente gosta de estar em ambiente externo quando a gente vai visitar alguém, né? Eu até na casa da minha mãe, que tem uma varanda maravilhosa. E além da gente gostar muito de ficar nesse ambiente externo também, tem o cachorro. Meu amor, vem cá. Vem dar outras pessoas, sabe? Isso, dá um abraço. Ai, amor. Oi. Oi. Então, gente, olha o tamanho desse cachorro. Não tem como ficar num apartamento pequeno, né? Além da gente gostar de estar no ambiente externo, né? De poder tomar um café olhando pra rua, esse tipo de coisa que a gente gosta muito. Ele ama olhar pra rua. Ele ama. A gente tem uma janela aqui em casa que ela tem um pedaço de parede dela é mais baixo. E ele passa o dia inteiro nessa janela, olhando pra rua, olhando quem passa, quem deixa de passar, quem chega, quem não chega. Ele ama. Então, assim, pensando também no bem-estar dele, se a nossa morada, né, nossa casa, nosso apartamento, tiver uma área externa, vai ser um mega bônus pra gente. Pensando também no nosso lindo filho de 4 patas, um outro bônus que a gente colocou na lista seria estar próximo a um parque ou um cachorródromo, porque ele ama também correr na grama, no ar livre. Então, ter algum tipo de parque, algum tipo de área verde próxima que a gente consiga, né, levar ele, vai ser ótimo. E o terceiro bônus que a gente colocou na lista é o prédio ter elevador. Sim, gente, esse é um bônus que a gente precisa pensar, principalmente porque na Europa tem muitos prédios antigos. E acreditem se vocês quiserem, tem muitos prédios sem elevador. Assim, a gente mora aqui, a nossa casa não tem elevador, aqui não tem elevador, mas a gente mora no primeiro andar. Então, no dia a dia é mais tranquilo. Só fica um pouco pesado quando a gente vai fazer mercado, né? Que aí tem muita sacola para subir, enfim. Mas aí lá, isso seria um bônus também, se a gente conseguisse um apartamento, né? Ou res de chão, como eles chamam lá, que seria térreo, porque lá os apartamentos não têm essa infraestrutura que a gente tem aqui, né? No térreo tem academia, tem salão de festa, tem não sei o que. Não, lá tipo, você entra e acabou, já é prédio, já é os apartamentos. Então tem apartamentos térreos, né? Eu sei que aqui tem alguns tem, mas a maioria não tem. A maioria é a partir do primeiro andar. Então, ou um apartamento res de chão, térreo, ou uma casa, enfim, não sei. Ou um prédio com elevador também seria um mega bônus pra gente. Pra facilitar aí no dia a dia, em dias de compras, pra dar pra gente mais conforto, né, mais comodidade. E é isso, meu povo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa um like aqui pra eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Não deixa de me seguir lá no Instagram, vou deixar aqui pra vocês, tá bom? Lá no Instagram eu também vou estar postando muita coisa em tempo real, o making off das coisas, o que tá acontecendo por trás aqui dessa tão sonhada mudança. Tá certo? Deixa aqui um comentário se você tem alguma sugestão de vídeo. Então não deixa de se inscrever aqui no canal também. Eu vou postar bastante coisa sobre o nosso planejamento, sobre a nossa mudança, tá certo? Não deixa de acompanhar a gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!